Presidente Roberta Metsola promete travar os inimigos da democracia em reação ao escândalo de corrupção no Parlamento Europeu. A Ucrânia ataca quartel do grupo Wagner na cidade ocupada de Melitopol. Bombardeamentos russos deixam mais de 1 milhão de pessoas sem luz em Odessa. Temperaturas negativas, nevões e chuvas torrenciais provocam o caos na Europa. Países emitem alertas e previnem para agravamento das condições meteorológicas. Inimigos da democracia. É assim que a Presidente do Parlamento Europeu classifica os implicados no escândalo de corrupção que está a abalar esta instituição da União Europeia. Numa intervenção na sessão plenária em Estrasburgo, segunda-feira, Roberta Metsola usou palavras duras para comentar o caso que envolve, entre outros, a eurodeputada grega Eva Kaili, uma das suas vice-presidentes. Estes agentes malignos ligados a países terceiros autocráticos alegadamente transformaram em armas uma organização não-governamental, sindicatos, indivíduos, assistentes e eurodeputados, num esforço para subverter os nossos processos. Os seus planos maliciosos falharam. A Presidente diz que foi lançado um procedimento contra Kaili para lhe retirar definitivamente o título e as funções de vice-presidente, os quais já estão suspensos. O grupo Socialistas e Democratas de centro-esquerda, ao qual pertence a maioria das pessoas implicadas no escândalo, levou a cabo uma reunião de emergência. A líder da bancada disse à Euronews que se devem demitir todos os implicados no escândalo. Hoje é um dia negro para as instituições europeias e, claro, para o Parlamento Europeu e para a nossa família política. Mas podem estar certos de que manteremos o nosso claro compromisso de lutar contra a corrupção, de sermos transparentes e de tomarmos uma posição forte e firme. Poderá haver algumas maçãs podres, mas não se deve tomar todos pela mesma medida, disse uma eurodeputada alemã dos Verdes. Não estamos todos no mesmo cesto. Penso que é importante dizer que há alguns indivíduos que, obviamente, por qualquer razão, estão dispostos a aceitar dinheiro. Mas, em geral, a maioria neste Parlamento trabalha arduamente. Os membros do Parlamento trabalham pela causa política e não pelo dinheiro. A Presidente do Parlamento Europeu anunciou que vai lançar um processo de reformas para melhor escrutinar quem tem acesso às instalações e quem financia as entidades que pedem audiência aos legisladores. Vamos aos fatos conhecidos no escândalo que envolve uma vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili. A eurodeputada socialista grega foi detida na sexta-feira e está acusada de corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa em ligação com um país do Golfo Pérsico. Face ao desenrolar atual do Campeonato do Mundo de Futebol, suspeita-se que seja o Qatar. Eva Kaili terá recebido dinheiro para influenciar decisões favoráveis a este país, que visitou em novembro, tendo também sido rasgados elogios. O Campeonato do Mundo no Qatar é, na verdade, uma prova de como a diplomacia desportiva pode alcançar uma transformação histórica de um país com reformas que inspiraram o mundo árabe. A Organização Internacional do Trabalho disse que o Qatar é um líder em matéria de direitos laborais, abolindo o kafala e introduzindo o salário mínimo. Eva Kaili foi suspensa das suas atividades políticas e todos os seus bens foram congelados pela autoridade grega contra o branqueamento de capitais. Há outros funcionários do Parlamento Europeu sob investigação, incluindo o companheiro da eurodeputada que trabalha na área dos direitos humanos. Francesco Gheorghi é também o dirigente executivo da organização não-governamental Combater a Impunidade, fundada e presidida por outra figura-chave neste caso, que é Pier Antonio Panzeri. A polícia terá encontrado 150 mil euros em malas de viagem na casa do casal. Finalmente, o pai de Eva Kaili foi preso à porta do seu hotel com uma mala com dinheiro. Após uma noite de detenção, foi libertado pela polícia. Voltemos então a Pier Antonio Panzeri, presidente da Combater a Impunidade. O ex-eurodeputado socialista italiano foi detido e teria 600 mil euros em dinheiro na sua residência. 2 familiares foram também detidos para averiguações. Há outra pessoa implicada cuja identidade não foi ainda divulgada. Mas a imprensa menciona uma assistente de uma eurodeputada belga cuja sala de trabalho foi selada. No total foram efetuadas 16 buscas em residências privadas e em gabinetes do Parlamento Europeu.
A missão do Qatar junto da União Europeia divulgou, entretanto, uma declaração na qual disse que qualquer associação do governo do Qatar com as alegações relatadas é infundada. A vulnerabilidade das instituições da União Europeia a grupos de pressão volta a ser questionada. Em causa está o escândalo sobre o alegado suborno de alguns funcionários do Parlamento Europeu pelo governo do Qatar. A Presidente da Comissão Europeia disse segunda-feira que a situação é muito preocupante e admite que deverão ser revistas as regras existentes. Para nós é absolutamente crucial não só ter regras fortes, mas também que essas regras sejam aplicadas em todas as instituições e não permitir qualquer tipo de isenções. Portanto, é uma questão de transparência e de regras muito claras. Um especialista em direito da União Europeia considera que o Parlamento Europeu é o elo mais fraco das três instituições na comparação com a Comissão e o Conselho. É a única instituição que não tem praticamente nenhuma regra imposta aos seus representantes e há uma aplicação muito fraca das poucas regras éticas existentes. Um quarto dos nossos representantes, para além de levarem a cabo o seu trabalho legislativo, estão diariamente expostos a conflitos de interesses. Tal afeta não só a imagem do Parlamento Europeu, mas também o processo de integração europeia e os interesses do bloco num momento de remodelação geopolítica sem precedentes. No escândalo estão alegadamente envolvidos uma vice-presidente do Parlamento, um ex-eurodeputado e assistentes parlamentares. Rever as regras sobre grupos de pressão conhecidos por lobistas é fundamental para a reputação do bloco. A União Europeia tem um sistema de ética e integridade bastante sofisticado, bastante avançado em termos de regras escritas. No entanto, contém muitas brechas, nomeadamente no que toca ao Parlamento Europeu. Assim, esperemos que tenha chegado o momento de ponderação para muitos líderes políticos que se têm oposto, em particular no Parlamento, à adoção de regras mais estritas. Os eurodeputados não podem aceitar presentes com valor superior a 150 euros. Estão obrigados a registar reuniões com lobistas apenas quando estão na capacidade de relatores de determinado projeto legislativo, mas ficam isentos dessa obrigação nos outros casos. Estas são imagens do local que alegadamente serviu de quartel dos membros do grupo paramilitar russo Wagner na cidade ocupada de Melitopol. Foi alvo de um ataque das forças ucranianas no sábado à noite. Kiev fala em cerca de 200 mortos. Moscou confirmou 2 vítimas mortais. A entrada do sistema de mísseis HIMARS, fabricados nos Estados Unidos, marcou um ponto de viragem no conflito. Na conta do Twitter, o presidente ucraniano revelou que numa conversa telefónica o homólogo norte-americano confirmou que está pronto para fornecer mais ajuda militar e a reforçar as capacidades aéreas ucranianas para contrariar os ataques às infraestruturas energéticas do país. Os bombardeamentos russos deixaram milhões de ucranianos sem eletricidade, aquecimento ou água corrente. Durante o fim de semana, 1,5 milhão de pessoas ficaram sem luz na cidade portuária de Odessa. Parte do abastecimento elétrico foi restabelecido no domingo, mas esta segunda-feira a situação continua muito difícil. Ainda não chegou oficialmente, mas o inverno já se faz anunciar na Europa. O mau tempo tem fustigado o velho continente nos últimos dias e prevê-se o agravamento da situação, com alguns países a emitirem alertas. No Reino Unido, as temperaturas desceram abruptamente para menos 15 graus Celsius em algumas partes da Escócia. A neve e o gelo levaram ao encerramento de estradas e caminhos de ferro, com muitos serviços a serem cancelados ou adiados um pouco por toda a Grã-Bretanha. Também a Polónia se encontra debaixo de um manto branco. As autoridades reportaram inúmeros acidentes rodoviários em todo o país. De acordo com os meteorologistas, as temperaturas poderão descer para menos 20 graus Celsius nas terras altas. Na Estónia, uma forte tempestade de neve deixou milhares de habitações sem eletricidade, em especial nas ilhas de Saaremaa e Yuma. Os voos entre o território continental e as ilhas foi interrompido devido às condições adversas. Na Bósnia-Herzegovina e Croácia, a forte precipitação dos últimos dias levou a cheias e enxurradas. Um cenário semelhante ao que se viveu em Portugal na última semana. A Proteção Civil colocou esta segunda-feira 14 distritos sob aviso laranja devido à forte chuva.